E aí, pessoal, mais um vídeo abençoado aqui. Ei, pessoal, eu estava aqui e falar para vocês a respeito que Jesus, quando ele escolheu os seus 12 apóstolos para acompanhar ele, e assim, o que aconteceu? Ele pegou, ensinou seus 12 apóstolos, escolheu a dedo. Ele poderia ter escolhido homens sábios, que existia milhares de sábios, mas hoje é difícil você ensinar uma pessoa que sabe de tudo. Isso é muito difícil. É melhor você fazer como Jesus fez, escolheu um pescador. O que é pescador? Não tem conhecimento quase de nada, né? Escolher um cobrador de imposto e com isso escolheu vários outros que vocês conhecem, né? Um dia Jesus estava pregando por multidão, quando terminou de pregar, juntou os seus 12 apóstolos e foi ensinar eles. Aí um dos apóstolos perguntou para ele por que ele não ensinava para a pessoa que estava ensinando. Então ele falou assim, não, estou fazendo isso porque eu estou preparando vocês. Tá entendendo? E as pessoas, muitos ali, vão porque não tem o que fazer, outros vão com curiosidade, outros vão bisbilhotar, ver se tem a oportunidade de alguma coisa que acha interessante, outros vão para criticar. Então, Jesus explicou isso para eles, tá entendendo? Então, ele escolheu seus 12 apóstolos. E o que aconteceu? Entende? A palavra de Jesus, a pregação, não foi nem dos 12 apóstolos que ele escolheu, foi Paulo, que muitos esquecem de Paulo, né? Paulo, quando era criança, ele estava com um colega, assim, na beira de um rio, e o colega perguntou a ele, Paulo deveria ter uns 8 a 10 anos. Paulo, quando tu crescer, tu vai ser o quê? Ah, rapaz, eu vou seguir a palavra de Deus, tá entendendo? Vou estudar a palavra de Deus, que é muito interessante a palavra de Deus. Tá entendendo? E Paulo foi para as melhores escolas. Tá entendendo? O que aconteceu? Paulo, ele vivia com os grandes homens sábios daquela época, né? Então, o que aconteceu? Paulo começou, adulto já, começou aquela pregação de Jesus, que Jesus foi crucificado, ressuscitou. Então, naquela época, era uma revolução grande. Então, Paulo começou a perseguir as pessoas que pregavam a palavra de Jesus. Os próprios 12 apóstolos, que diz a história, que todos os 12, os 11, né? Porque um, né, que se enforcou e os 11 foram tudo degolados. Então, Jesus pregava essas palavras e muitas religiões naquela época não gostavam. Então, Paulo começou a perseguir, prender os que falaram de Jesus, todo mundo conhece essa história. Então, o que aconteceu? Paulo viu que a palavra de Deus, de Jesus, estava se espalhando mesmo. Então, Paulo pediu uma autorização à religião daquela época para acabar com toda a história de Jesus. E foi para Damasco, para prender a maioria das pessoas que tinham fugido de Israel, foi para Damasco. E quando ele ia na estrada, um raio bateu nele com os soldados que ele caiu. Quando levantaram ele, levantou cego. Entende? E ele, assustado ali, cego, o que é isso, o que é isso? Entende? Então ele ouviu uma palavra dizendo, o que é tu me persegues, né? Então
ficou ali assustado e o que aconteceu? Aquela palavra que era Jesus mesmo naquele instante, falou para ele que ele fosse para a cidade, fosse para uma pensão, que uma pessoa ia lá ajudar ele. Então, o que aconteceu? Paulo foi levado para essa pensão, lá ficou lá esperando. O senhor perguntava, ô rapaz, que é que você está esperando quem? Estou esperando uma pessoa. Então, o que aconteceu? Um discípulo de Jesus estava dormindo, foi acordado, né? Com o Espírito de Deus mesmo, falando através dele, no sonho, e ele teria que Paulo estava orando, pedindo ajuda, né? Que ele fosse lá e disse que não iria, porque Paulo era o perseguidor da palavra de Deus, de Jesus, né? Mas ele mandou que ele fosse, ele foi. Quando ele se levantou, que tem que obedecer, né? Levantou, chegou na pensão, já foi entrando, Paulo já foi recebendo ele, né? E ele deu a visão a Paulo. E Paulo, o que aconteceu? Paulo queria ouvir a história de Jesus contada como foi, do nascimento dele à crucificação. Então, Paulo pregou a palavra de Deus, né? Saiu pregando, e a própria religião não gostou. Paulo foi executado 3 vezes, todos sabem disso, e Deus enviou ele. Então, o maior pregador foi Paulo, e Paulo foi o que pregou, né? Ele estava um dia pregando numa casa, uma criança estava na janela, e 3 andares, a criança caiu lá de cima e morreu. Paulo desceu, foi lá e venceu a criança. Então, olha aí, Paulo fazia milhares, não tem história, entende? Então, ele foi executado 3 vezes. O que aconteceu? Um dia ele ia para uma cidade, e um discípulo de Jesus pegou, tirou o cinto e amarrou as mãos dele e disse que ele ia ser morto. Ele disse, não, Deus já me livrou 3 vezes, então se eu tiver de morrer, eu vou ser morto. O que aconteceu? Ele foi para a cidade, lá ele foi executado. Entende? Mas a obra dele ele fez, que na hora que ele foi saindo para ser executado, ele mesmo fala, Senhor, né, eu agradeço a ti, eu entrego o meu espírito à minha matéria, entende? Mas foi feito o que o Senhor queria. Então, Paulo foi o maior pregador da palavra de Jesus. Então, pessoal, não esqueça disso não. Fique com Deus, na graça de Deus.